Tem momentos em que parecia impossível o Real Madrid entrar numa crise maior, e mesmo assim eles conseguem. Porque o que aconteceu nessa temporada não foi só uma sequência de derrotas ou atuações ruins, foi um colapso silencioso dentro do elenco, jogadores insatisfeitos, torcida revoltada e problemas internos vazando toda a semana. E o ponto central de tudo isso foi um treinador que tentou mudar a mentalidade do clube e acabou sendo destruído pelo próprio sistema. E o mais assustador é que talvez o Xabi Alonso tenha percebido o problema desde o primeiro dia. Enquanto muita gente achava que faltava apenas encaixe tático, ele enxergava algo muito mais profundo. O Real Madrid no elenco sem disciplina, sem liderança e cheio de estrelas maiores que o próprio treinador. Bom, a gente lembra que quando o Xabi Alonso tentou se colocar acima do elenco, tentou realmente mudar todo esse ego, todo esse ambiente, ele foi literalmente chutado pra fora do Real Madrid. E bom, rapaziada, hoje vamos comentar um pouco sobre essa crise interna que tá acontecendo no Real Madrid, de briga, confusão, polêmica e, claro, cara, desempenhos assim patéticos em campo. E assim, por mais que o Xabi Alonso tenha feito um trabalho muito ruim no Real Madrid, cara, uma grande parcela dessa culpa não foi dele. O retorno do Xabi Alonso parecia perfeito demais pra dar errado. Ele é ídolo do clube, multicampeão como jogador e um dos técnicos mais promissores do mundo depois de um trabalho absurdo no Bayer Leverkusen. Tudo parecia escrito, ele chega no Bernabéu como o homem que iria reconstruir o Real Madrid depois do Ancelotti. Só que existia um detalhe que pouca gente sabia, internamente, nem todo mundo queria o Xabi ali. Parte da diretoria via ele como um técnico complicado demais para lidar com um vestiário cheio de egos, que é diferente de outros treinadores que passaram pelo clube. O Xabi não queria apenas ganhar jogos, ele queria implementar um sistema rígido, intenso e coletivo. Futebol onde todo mundo precisava correr, pressionar, defender e cumprir funções. Ou seja, rapaziada, o Xabi Alonso não tá nem aí se você é a estrela do time, se você é o craque, o camisa 10, tu vai correr igual todo mundo, mano. E de verdade, eu concordo com isso, tá, cara? Eu sou completamente a favor desse pensamento do Xabi Alonso. Não é porque você é o Mbappé que você tem que correr menos do que os outros. E é nesse ponto que começa o problema, porque isso funciona em clubes onde o treinador é a autoridade máxima. Porém, no Real Madrid nem sempre foi assim. Na primeira coletiva dele já dava pra perceber o tom. Ele falou sobre disciplina, sobre controlar o ego dos jogadores, sobre colocar o coletivo acima do individual. A torcida obviamente gostou desse discurso, a imprensa elogiou, mas dentro do vestiário muita gente não recebeu aquilo tão bem. Mesmo assim, o começo parecia promissor. O Real Madrid vence o Barcelona logo no primeiro El Clássico da temporada. O time mostra organização, intensidade, pressão alta e parecia um projeto que estava destinado a funcionar. Só que aquela talvez tenha sido a melhor versão do Real Madrid do Xabi, porque enquanto os resultados ainda mascaravam tudo, os problemas internos já estavam crescendo. Com o passar das semanas começaram os vazamentos, jogadores reclamando dos treinos pesados, reclamações sobre o excesso de informação tática e o incômodo com os vazamentos de informações. O Xabi Alonso vinha de um contexto onde detalhe importa tudo. No Leverkusen ele construiu um time obsessivo taticamente, onde cada movimentação era treinada e cada pressão era coordenada. Só que no Real Madrid ele encontrou jogadores acostumados a ter uma liberdade muito maior. É nesse ponto que nasce o conflito da temporada. De um lado, um técnico querendo implementar um sistema mais rígido, mais coletivo, né, rapaziada? Mais tático, algo mais disciplinar. Do outro lado, os jogadores acostumados a resolver tudo sozinho, né, cara? Resolver tudo no individual. O problema é que o Xabi percebe rapidamente algo que talvez seja o maior defeito desse elenco. Muitos jogadores simplesmente não queriam fazer o trabalho sem a bola. Isso fica ainda mais evidente com o Mbappé e Vinícius Júnior. Os dois preferem atuar pelo lado esquerdo, os dois gostam de receber a bola no pé, de atacar o espaço, de ter uma liberdade ofensiva. Só que isso cria um desequilíbrio enorme, porque enquanto eles atacam, alguém precisa correr por eles, e normalmente esse alguém era o Bellingham. Durante boa parte da temporada, parecia que o inglês estava fazendo um trabalho físico de 3 jogadores ao mesmo tempo. O desgaste começou a aparecer, lesões, queda de rendimento, perda de intensidade, o meio-campo do Real Madrid começou a desmoronar. Para efeito de comparação, rapaziada, a gente lembra assim que o Bellingham chegou no Real Madrid, pô, naquela primeira temporada, onde ele venceu a Liga dos Campeões com o Ancelotti no comando. Irmão, o Bellingham jogava muito mais à frente, com muito mais liberdade, com menos responsabilidade defensiva. Ele ainda marcava, claro, por um jogador que sabe fazer esse papel, mas assim, era um Bellingham que pisava mais na área, que fazia gol a rodo. Aquela versão do Bellingham, mano, era assustador. O maluco metia muito gol, dava muita assistência e tinha muita liberdade pra jogar. Porém, o Bellingham da versão do Xabi Alonso era um Bellingham muito mais tímido, muito mais preso, muito mais travado em campo, que subia menos e que
que tinha menos responsabilidades ofensivas e mais defensivas. Era um cara que, repito, às vezes fazia o papel de 3 em campo, tá ligado? Era um doideiro que fazia o Bellingham e que faz até hoje, né? E, obviamente o Xabi, ele enxergou tudo isso, rapaziada, mas enquanto ele tentava corrigir posicionamento, cobrança defensiva, intensidade, comprometimento, o elenco ia contra ele. E segundo várias informações da própria imprensa espanhola, houve um treino em que o Xabi Alonso simplesmente perdeu a paciência. O clima já era ruim fazia semanas, jogadores desanimados, de cara fechadas e reclamações internas, até que ele interrompeu um treino e soltou uma aspas que mudou tudo. Eu não sabia que vinha aqui treinar crianças. Cara, eu fiquei sabendo dessa informação, rapaziada, agora, tá criando esse roteiro desse vídeo aqui porque eu não sabia disso, cara. Irmão, você soltar uma aspas dessa com Mbappé, Bellingham, Vini, Valverde, com todas as estrelas que tem no Real Madrid, você literalmente se sabota. Então ali ele basicamente acabou com todo o projeto dele no Real Madrid, porque aquilo não foi apenas uma bronca, foi o momento em que ele expôs publicamente o maior problema do elenco, ou seja, a falta de maturidade competitiva. Só que existe uma regra não escrita no Real Madrid: quando o treinador entra em conflito direto com as estrelas, normalmente o treinador perde. Foi exatamente isso que começou a acontecer. Os resultados pioraram, o ambiente ficou tóxico e internamente começaram a surgir alternativas ao Xabi Alonso. Enquanto isso, o elenco já dava sinais claros de desgastes com as ideias dele. Só que o mais louco, cara, é que talvez o Xabi Alonso realmente estivesse certo. O grande problema do Real Madrid, assim, o tempo vai passando e vai inocentando os técnicos que já passaram pelo Real Madrid, principalmente o Xabi Alonso. O cara tentou literalmente aplicar uma disciplina, uma nova cultura no Real Madrid, uma cultura onde todo mundo corre, todo mundo marca, e uma cultura onde o Mbappé não é melhor do que o, sei lá, do que o Brahim Dias, do que o Arda Güler, só porque o Mbappé ele é craque, ele é estrela, ele é o 10, o Mbappé não pode ser melhor do que ninguém no elenco. Todo mundo tem que correr, todo mundo tem que jogar, todo mundo tem que marcar e tem que ter a mesma disciplina, o mesmo comprometimento. Foi isso que o Xabi Alonso tentou implementar no Real Madrid, mas obviamente não deu certo. Para entender por que o Zidane funcionou e o Xabi Alonso não, você precisa entender uma coisa fundamental, a famosa liderança interna. Muita gente olha pro Real Madrid tricampeão da Champions e pensa em apenas tática ou talento. Mas o segredo daquele time estava no vestiário. O Zidane tinha Sérgio Ramos, tinha um Modric, tinha um Kroos, jogadores que sustentavam a disciplina dentro e fora de campo. O Cristiano Ronaldo tinha um ego gigantesco, isso todo mundo sabe, isso era óbvio, mas existia um ambiente onde os próprios jogadores controlavam isso. E hoje o cenário é muito diferente, sem Sérgio Ramos, sem Pepe, sem Modric, sem Kroos e sem aquelas figuras que organizavam o vestiário naturalmente. O treinador virou a única figura tentando impor autoridade. Isso no Real Madrid quase nunca funciona, porque quando o elenco sente que tem mais força que o técnico, o poder muda de lado. Talvez tenha sido exatamente isso que destruiu o Xabi Alonso. O caso do Vinícius simboliza muito bem essa crise. Naquele El Clássico, onde ele foi substituído e reagiu dessa forma, cara, literalmente desmascarou tudo. Mesmo que ele tenha pedido desculpas publicamente depois, cara, a gente lembra e a gente percebeu, né, cara, que o ambiente já não era legal. Enquanto isso, o Mbappé também gerava conflitos táticos enormes. E no meio disso, nasce um Real Madrid completamente desequilibrado, fisicamente, taticamente, coletivamente, cara. Era um time simplesmente perdido, vulnerável defensivamente e dependente demais de lampejos individuais. E o mais irônico, rapaziada, é que durante um certo período ali, quando o Mbappé se machucou e ficou ausente do Real Madrid e o Gonçalo Garcia virou titular durante um tempo, cara, o Real Madrid funcionou melhor coletivamente. O jovem Gonçalo Garcia pressionava mais, corria mais e ajudava o time sem a bola, mas claro, como é que você vai deixar o Mbappé no banco? Não tem como, né? E foi nesse ponto que o Xabi Alonso percebeu outra coisa. No Real Madrid, às vezes o técnico não escolhe o time, o clube escolhe por ele. E no fim, a queda do Xabi Alonso vai muito além de futebol. Não é sobre perder partidas, é sobre um treinador que tentou mudar a cultura do elenco e descobriu que talvez isso fosse impossível. Nesse ponto, qualquer treinador fica preso. Se cobra demais, perde o vestiário, e se cobra pouco, perde competitividade. Talvez seja por isso que o próprio Pep Guardiola já falou algumas vezes, rapaziada, que treinar o Real Madrid é diferente de treinar qualquer outra equipe do mundo. Não basta entender de futebol, você precisa sobreviver politicamente dentro daquele ambiente. Talvez no caso do Xabi Alonso, talvez ele tenha sido sincero demais, cedo demais. No fim das contas, talvez a maior ironia dessa história seja que o tempo começou a provar que o Xabi Alonso estava certo. Porque depois da saída dele, as coisas, ao invés de melhorarem ou de continuarem iguais, cara, só pioraram. O Real Madrid passou a jogar menos futebol e passou a ter mais crise interna. É briga, é confusão, é treta, é polêmica. Gente, o Real Madrid tá um caos total, cara. E aí surge a pergunta mais importante de todas. O Real Madrid realmente queria um treinador ou só alguém pra absorver a culpa quando as estrelas não funcionassem? Porque se nada mudar,
lá dentro daquele vestiário, talvez o próximo técnico passe exatamente pelo mesmo ciclo. Ou seja, talvez o verdadeiro problema nunca tenha sido Xabi Alonso. Mas enfim, rapaziada, quero saber a opinião de vocês sobre tudo que tá acontecendo dentro do Real Madrid. Quero também saber o ponto de vista de vocês sobre a passagem de Xabi Alonso no comando do Real. Eu sei que também ele tem muita parcela de culpa, tá bom, rapaziada? O Real Madrid nunca chegou a jogar futebol realmente igual todo mundo esperava. O Real Madrid montou os Galácticos e nada funcionou. Mas assim, cara, falar que a grande culpa é que o principal culpado é o Xabi Alonso, eu acho que é ser um pouco injusto, tá bom? Eu acho que é uma grande injustiça, na real, falar que o principal culpado é o Xabi. Um grande técnico, muito promissor e que só foi mais um que caiu na armadilha desse elenco egocêntrico do Real Madrid, cara. Então assim, tá surgindo informações de que o José Mourinho pode ser o novo técnico do Real, cara. Eu tenho medo dos caras queimarem o Mourinho de novo. Mas enfim, quero saber a opinião de vocês, bota aqui embaixo nos comentários. Tamo junto, um beijo e até a próxima.